Salve, salve, gurizada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E hoje vamos falar um pouquinho sobre bulking para naturais, como ganhar massa muscular de forma natural, mas hoje abordando um pouco mais essa parte do contexto dietético. Antes de começar o vídeo, só queria agradecer muito vocês, porque nesse mês de junho bati uma marca muito especial ali na Growth. A gente teve mais de 1000 pedidos com o cupom Brunão, e foi algo que me deixou, cara, extremamente feliz, feliz de verdade mesmo. Porque querendo ou não, eu entendo isso como uma forma de vocês agradecerem pelo conteúdo que eu trago, uma forma de vocês demonstrarem confiança no meu trabalho, de vocês demonstrarem que curtem o conteúdo. Então, só tenho a agradecer demais aí pra vocês. E, por favor, sigam me apoiando lá com o cupom Brunão na Growth, isso me ajuda muito, tanto com a empresa, como para continuar trazendo aqui vídeo para vocês. Cupom Brunão lá na Growth. Sem mais delongas, vamos então pro vídeo de hoje, que vai ser sobre bulking para naturais, tá? Primeiro a gente tem que entender as nomenclaturas, né? A gente tem bulking e cutting como sendo as duas principais, e a gente tem fase de manutenção também. O que seria uma fase de bulking? Seria uma fase em que a gente vai comer mais calorias do que a gente gasta, para que assim a gente consiga, então, ter um ambiente mais suscetível ao ganho de massa muscular. Quais são as características dessa fase? É a gente ter um consumo proteico um pouco inferior a uma fase de cutting, um consumo calórico, obviamente, bem maior, porque a gente vai ter que estar consumindo mais calorias do que a gente gasta, um consumo de carboidratos, por consequência, também maior, e o consumo de gordura ele pode variar dependendo de alguns fatores que eu vou trocar ideia aqui com vocês. Esses são alguns pontos ali que a gente tem que entender a respeito do bulking, certo? O cutting é o inverso, então a gente normalmente tem um consumo proteico um pouco mais alto, a gente acaba tendo um consumo de carboidratos um pouco mais baixo, porque a gente tem que restringir calorias. Normalmente o carboidrato é o macronutriente que a gente mais oscila entre essas duas fases, e a gente tem um consumo de gordura que também tende a ficar um pouquinho mais baixo, pra gente conseguir às vezes jogar um pouquinho mais de carboidrato ou jogar um pouquinho mais de proteína. Esses são os pontos principais que diferenciam essas duas fases: o cutting com o objetivo de reduzir o percentual de gordura, mantendo o máximo de massa muscular possível, o bulking com o objetivo de ganhar massa muscular, tentando manter o percentual de gordura o máximo possível. A gente está falando de calorias e que a gente tem que consumir mais do que a gente gasta. Logo, a gente tem que fazer o cálculo para entender quantas calorias a gente vai gastar por dia, tá? Uma coisa importante, a gente fala de cálculo, de dieta, a gente está falando de uma equação que ela é populacional, ou seja, a gente vai utilizar ela com diversas pessoas. Ela vai nos trazer, então, um resultado muito aproximado do que pode ser a realidade, mas justamente em função de ser algo que é aplicado num contexto geral, vão ter pontos fora da curva ali, em que o cálculo da dieta vai ter que ser revisto, mesmo tendo sido calculado tudo certinho ali, com base na equação, com base no fator atividade daquela pessoa, com base na rotina dela, porque às vezes aquela pessoa realmente tem ali um metabolismo um pouco mais acelerado, ou até mesmo não foi levado em consideração uma atividade que ela realiza no dia, ou a rotina dela, ela achou que fosse uma coisa, mas na verdade ela caminha um pouco mais, então com isso tem um gasto calórico mais acentuado. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender quando a gente vai falar de estruturação de dieta é que, assim como o volume de treino, acaba tendo um certo de tentativa e erro envolvido no meio, sabe? Como é que a gente fala sobre o volume de treino? Pô, a gente tem uma média, que hoje a ciência nos traz de que vai ser a melhor faixa para tu se treinar, que é de 10 a 20 séries semanais. Vão ter pessoas que vão começar ali com 15 séries e vão acertar muito bem com aquele volume, vão ter pessoas que vão começar com 10 séries e vão acertar muito bem com aquele volume, e vão ter pessoas que vão começar com 20 séries e vão se dar bem com aquele volume. Ao mesmo tempo, pode ter uma pessoa que vai começar com 15 séries, não vai se dar bem com aquele volume, vai baixar para 10, não vai estar bom, vai baixar para 8, pô, respondeu melhor com 8. Então, a gente tem essa faixa para nos trazer um maior grau de acerto, e a gente tem também a equação para nos trazer um maior grau de acerto. Muitas vezes a gente vai estruturar a dieta, tudo bonitinho, e quando a gente vai ver, tô seguindo 100% ali a dieta de bulking que eu estruturei, mas meu peso ainda tá estabilizado. Pô, ainda tô o peso baixando um pouquinho. Isso é normal. Podem ter pontos fora da curva e a gente vai ter que ir lá e corrigir. E é por isso que a gente vai ter alguns pontos importantes que eu vou trazer aqui sobre questão de avaliação, que é importante tu ficar atento. Mas sem mais delongas, vamos lá então. O primeiro ponto que a gente tem que fazer é calcular a nossa TMB, que é a taxa metabólica basal. O que é taxa metabólica basal? É aquilo que teu corpo gasta literalmente para existir. Então, se tu ficasse o dia inteiro deitado numa cama, dormindo, sem fazer absolutamente nada, seria isso que tu iria gastar em calorias. Muitas pessoas às vezes entendem que a taxa metabólica basal é o quanto tu gasta para não fazer atividade física, para não treinar, para não sair para correr. Não. A taxa metabólica basal ela não contabiliza nada a não ser tu ficar parado ali respirando, certo? Isso é a taxa metabólica basal. Como que eu recomendo vocês fazerem isso? Vocês pegarem um site ali que tem calculadora. Eu utilizo bastante a calculadora da Unimed, eu acho que funciona muito bem, a não ser que tu tenha outros softwares ali para nutrição mais específicos, como por exemplo o Dietbox, o WebNutri. Mas fora isso, a calculadora da Unimed é muito boa, e se tu digitar no Google calculadora de taxa metabólica basal, calculadora de TMB, vai ficar ali bem simples de tu ver. É uma equação para homens, uma equação para mulher. Normalmente todos esses sites ali têm a possibilidade de utilizar para os dois. De qualquer forma, a gente vai estar deixando tanto na descrição do vídeo, como em algum lugar aí na tela para vocês pausarem a equação tanto para homem quanto para mulher. E aí a gente vai ter ali um local que está peso, onde tu vai inserir ali o teu peso em quilos, idade, onde tu vai
colocar a tua idade, a altura, onde tu vai colocar a tua altura em centímetros. Falando agora, então, da TMB, vamos supor que a gente calculou ela, já tá tudo bonitinho. Eu posso deixar também na descrição o link do site da Unimed, TMB também. Tu vai tirar ali o cálculo e isso é o que tu gasta por dia pra simplesmente ficar parado. Então, não adianta tu chegar nesse valor e aí tu simplesmente agora aumentar mais 10 a 20% das calorias, mais 100 calorias e achar que, nossa, eu vou estar em superávit. Não vai, porque tem todas as outras atividades que tu tem no dia. Então, o que tu precisa fazer agora é calcular o teu gasto energético total, teu GET. Que é basicamente aí sim, aquilo que tu gasta pra levar o cachorro pra fazer xixi, pra ir na padaria, pra caminhar na faculdade, pra treinar, pra correr, caso tu faça algum cardio ali. Aí sim, engloba tudo aquilo que tu gasta no dia, não só aquelas calorias que tu gasta apenas pra sobreviver. Qual a forma que eu acho que é mais simples de vocês em casa fazerem isso pra ser menos complicado? É através de fator atividade. Fator atividade seria como se fosse um número que vai representar o quão ativo tu é. Então a gente tem pessoas que vão ser muito pouco ativas, e a gente vai ter um número específico para elas, pessoas que vão ser muito ativas, por exemplo, um atleta ali de maratona, levando em consideração que tem uma pessoa ali que tem uma rotina equilibrada, uma rotina normal, né? Não tem um trabalho braçal, por exemplo, e tu treina também, faz um aeróbio, acho que o fator atividade funciona muito bem em algo entre 1.4 ou 1.6. Para a maioria das pessoas, utilizar esse fator atividade vai ser o suficiente. Se é uma pessoa ali que tem um trabalho braçal envolvido, ou até mesmo tem um trabalho que exige muito deslocamento, por exemplo, um carteiro da vida, isso aí vai, obviamente, gerar uma demanda de gasto calórico muito maior. Então, aí, números maiores, como por exemplo 1.8, 1.7, 1.9, podem começar a fazer sentido. Então, é algo que tu sempre tem que ir observando como é que tá a tua rotina. O que eu sempre recomendo é tu começar de baixo e ir pra cima. Então, se tu tá com algum tipo de dúvida, inicia ali de 1.4 a 1.6. Se tu apenas treina, eu diria para tu utilizar ali 1.5. E aí tu vai multiplicar a tua TMB por esse número. Vamos supor que tu é uma pessoa que faz apenas musculação, vai e volta a pé da academia, dá ali em média 30, 40 minutos de aeróbio por dia. Tu vai pegar a tua taxa metabólica basal, que tu calculou lá, e tu vai multiplicar por 1.5. Aí tu vai ter o teu gasto energético total. Se tu simplesmente consumir a mesma coisa que o teu gasto energético total, tu não vai tá em superávit calórico. Tu vai estar no que a gente chama de fase de manutenção. Isso supondo que vai estar ali exatamente batendo com aquilo que tu gasta em calorias. Por quê? Porque aquilo é o que tu gasta para realmente levar em consideração toda a tua rotina. Então, em cima disso, a gente tem que adicionar calorias para estar no que a gente chama de superávit calórico. Como que a gente vai fazer esse aumento agora? Essa é a parte importante. É aí que eu vejo muita gente errando, que às vezes as pessoas querem fazer um superávit muito alto, achando que, pô, eu tô comendo mais, então eu vou ganhar mais massa muscular. E as pessoas acham às vezes que quanto mais eu como, mais eu cresço. E não é bem assim. Pensa comigo, ganhar massa muscular é algo difícil, né? A gente, como natural, sabe que tu não vai começar a treinar agora e daqui 2 meses tu vai ganhar 7, 8 quilos de massa muscular. Tu pode ganhar 7, 8 quilos de peso, mas não é tudo isso que vai ser músculo de fato. Pontos que é importante a gente levar em consideração. Se tu ganha massa muscular de maneira mais lenta, tu não pode querer ganhar peso de maneira muito acelerada. Esse peso ele tem que ser ganho de maneira mais devagar, justamente para que tu não tenha um ganho de gordura muito exacerbado. Então, em função disso, eu acho que botar um superávit calórico, ao menos de início, um pouco mais conservador, é interessante. A gente teve estudo, se eu não me engano, inclusive esse ano, saiu em 2024, acho que foi mês passado agora, mostrou que uma dieta com 3% de superávit calórico e 10% de superávit calórico não teve diferença ali no ganho de massa muscular, só no ganho de gordura, tá? A gente ainda tá caminhando nesses números, mas antes a gente falava em superávit de 10 a 20% das calorias, né? Então, levando isso em consideração, o que eu acho que é relevante? É tu manter um superávit de até 10% das calorias de início, e aí tu ia avaliando. O que seria um superávit de 10%? Pô, calculei ali o meu GET e deu 3.000. Então, o que tu vai iniciar consumindo vão ser 3.300 calorias, certo? 10% a mais. E a partir daí tu vai avaliando. Como eu falei, é possível que tu tenha calculado tudo bonitinho, esteja comendo essas 3.300 calorias ali, né? Vamos supor que deu 3.000 o teu GET, tá comendo 3.300 agora, e mesmo assim o teu peso ficou estabilizado, o peso não tá subindo, ou até mesmo, meu peso baixou. É possível que isso aconteça, porque a gente está falando de uma equação que é geral, feita para um monte de pessoas e podem ter pontos ali fora da curva que destoem um pouco mais. Então, a partir daí, o que tu vai fazer? Vai lá e tu faz um novo ajuste. Aí eu acho que se o teu peso realmente não está subindo ou chega até a estar baixando, pode fazer novamente esses ajustes ali na casa dos 10% de calorias de novo. Então, pô, tô consumindo atualmente 3.300, meu peso não tá subindo, tá bem estabilizado, mesma coisa que quando eu comecei a fazer dieta. Cara, vai lá e aumenta então para 3.600, espera ali pelo menos 2 semanas, seguindo a dieta com uma boa adesão,
para que a gente veja como é que teu peso vai oscilando. Tenta te pesar ali pelo menos 2 vezes por semana para tu ir acompanhando essa flutuação do teu peso, ver se ele tá de fato se mantendo estabilizado ou se ele tá com uma tendência de subida. E a gente entra num ponto bem importante que eu comentei, que é a adesão. Porque não adianta também tu colocar, tipo, eu vou consumir 3.300 calorias. Só que daí tu segue a dieta num dia, outros 2 dias, acabei tendo ali uma reunião com a família e aí o meu almoço foi fora da dieta e na parte da janta tinha jogo, então eu acabei não fazendo refeição da dieta, eu acabei fazendo uma refeição fora. Quando a gente tá em superávit calórico, a adesão ela também é importante. Principalmente nesses casos, a gente precisa estar comendo mais. Às vezes, mais do que aquilo que o nosso apetite realmente pede. Então, por exemplo, eu hoje, minhas refeições estão com aproximadamente 1,2 kg. Eu tô fazendo ali 1,2 kg a 1,5 kg de comida por refeição. Eu faço ali no máximo 3, 4 refeições no dia. Então acaba ficando um volume bem grande de refeição. Se eu for consumir 3 a 4 refeições naquilo que eu me sinto satisfeito, eu vou comer em média ali 600 gramas por refeição, estourando 700, assim, e não comeria mais, sabe? Se eu sair pra comer, ainda que seja uma refeição livre, vou almoçar no restaurante, vou comer um buffet livre, eu provavelmente não vou bater as calorias que são necessárias que eu consuma naquela refeição em específico. E esse muitas vezes pode ser o teu caso. Então, às vezes, tu pensando ali que, vou fazer ali 2, 3 refeições livres no dia, acabou que tu fez só essas refeições, mas mesmo assim não consumiu tanto de calorias que tu deveria. Isso pode ser um problema e pode ser também algo que influencie a tu querer sair aumentando as calorias no papel, mas na verdade tu não tá consumindo aquilo que tu te propôs. Então a adesão ela é muito importante, porque tu só vai conseguir identificar como ajustar, tu precisa saber, eu tô consumindo 3.300 calorias e meu peso não está aumentando, então eu vou aumentar para 3.600. Não adianta nada tu botar no papel, eu vou seguir 3.300, passa 2 semanas, na real que eu segui só uma das semanas, a outra eu fiquei bem desleixado e meu peso não subiu. Vou subir, faz sentido tu subir? Então as coisas acabam ficando meio perdidas se tu não tem adesão. Estrutura algo que tu sabe que tu vai conseguir seguir. Quando a gente fala em número mínimo de refeições, a gente sabe que o ideal seria a gente ter ali pelo menos 3 a 4 refeições por dia, que é justamente o que seria interessante da gente ter o fracionamento ali das proteínas. Se tu consegue realizar esse número de refeições e tu consegue, ou pra ti não, tem que ser mais porque eu não consigo comer tanto e vai dar um volume de comida muito grande. Então espaça mais, faz 5, 6 refeições. Tenta fazer uma refeição líquida no meio do caminho, tenta botar ali uma aveia com whey protein, se precisar botar uma fonte de gordura, uma pasta de amendoim, para que tu consiga ter algo que de fato vai ficar de acordo com a rotina que tu precisa. Se tu tiver dificuldade para isso, o link da consultoria tá na bio, a gente monta tudo para ti, tá? Mas esses são os pontos importantes. A partir do momento que tu chegou então nesse total calórico, fez esse aumento ali de 10% das calorias, já entendeu o quanto tu vai ter que estar consumindo a princípio, a gente teria que fazer a distribuição disso em macronutrientes, né? Porque não basta simplesmente tu sair comendo lá vão ter aquilo que tu quiser até fechar 3.300 calorias, 3.600. Precisa ter um número correto ali de proteínas para tu estar consumindo, de carboidratos e de gorduras, tá? Precisa consumir 200 gramas de proteína, tu precisa consumir 200 gramas de carboidratos, tu precisa consumir 190 gramas de gordura. Isso são exemplos só, tá? A gente não fala que, por exemplo, tu precisa consumir 190 gramas de azeite, tu precisa consumir 200 gramas de frango. Não. O frango, ele é uma fonte de proteína. Então, por exemplo, 100 gramas de frango vão ter ali aproximadamente 25, 30 gramas de proteína, entende? Falando de peito de frango. Então, isso é uma coisa importante se levar em consideração também. Isso é algo que entendo que possa parecer simples para muitos de vocês, mas tem muita gente que acaba errando isso. Inclusive, aluno que às vezes entra na consultoria e a gente vai ver, o cara fala, mas eu estava comendo muito menos antes. Eu estava comendo 200 gramas de proteína no dia, eu estava comendo 200 gramas de peito de frango. Então, assim, não é desse jeito que funciona, tá? Um local que eu recomendo para vocês contabilizarem, que é muito do que eu uso hoje em dia estando em Booking, porque querendo ou não, eu tenho um protocolo alimentar, mas é meio que uma dieta flexível, sabe? Então eu tenho ali no almoço, eu vou ter muitas opções de carboidrato que eu posso utilizar, muitas opções de proteína que eu posso utilizar. Às vezes eu opto por consumir suco de uva para ter umas calorias líquidas entrando para dentro ou não. Utilizo ali esse aplicativo para ir ajustando um pouco essa questão das calorias, para eu conseguir ir controlando isso ao longo do dia e ficar mais simples para eu ajustar. Se eu precisar botar depois em alguma refeição, eu sei que é só eu olhar ali no aplicativo, eu vou ter certinho a relação de cada coisa e eu consigo me organizar. O aplicativo é Fat Secret, tá? Ele é bem simples de ser utilizado, tem a maioria dos alimentos cadastrados lá, então é algo que é bem intuitivo. Tu vai entrar ali e tu já vai conseguir ir sabendo como organizar. Feito isso, então, o que a gente vai fazer? Dividir dentro desse app ali, ou algum outro que tu já utilize, se tu já tem outro, as refeições em proteína, gordura e carboidrato, tá? Como que eu recomendo que tu faça? Eu recomendo que tu comece sempre preenchendo a quantidade de carboidrato, tá? Por quê? Se a gente for pegar ali, por exemplo, uma fonte de carboidrato, como macarrão, vou querer ter macarrão na minha dieta, tu vai botar lá um macarrão na hora do almoço, tu vai ver que o macarrão ele vai ter uma quantidade de proteína também. Se for botar pão no café da manhã, tu vai ver que tu vai botar lá um pão francês, tu vai ver que o pão francês ele tem uma quantidade de proteína também. Então tu preenche todas as fontes de carboidrato que tu vai ter ali na tua dieta, tu já vai ver que vai preencher uma parte ali da proteína que estava prevista. Então, sei lá, botei todas as fontes de carboidrato e já tem
80 gramas de proteína de fontes vegetais na minha dieta. Show de bola, tu vai contabilizar também essas proteínas de fontes vegetais, tá? Não tem isso de contabilizar apenas a proteína de fonte vegetal. Muitas pessoas acabam fazendo uma dieta muito mais cara do que elas precisavam e fazendo o xixi muito mais caro, porque bastante daquele consumo proteico em excesso que a gente tem vai ser secretado na ureia, que é pela urina que a gente vai excretar, então contabilize a proteína vegetal também, tá? Isso vai tanto baratear a tua dieta quanto facilitar bastante coisa ali de organização ao longo do teu dia. E aí, basicamente, a gente já vai ter, então, por exemplo, teve ali 60, 80 gramas de proteína já, e vamos supor que tu seja uma pessoa que tem que consumir 150 gramas de proteína. Então, tu sabe que depois tu só vai ter que complementar com alguns dos outros alimentos ali, fontes de proteína, como, por exemplo, ovos, peito de frango. Sou vegetariano, sou vegano, não posso consumir nada proveniente ali dos animais. Então, se eu sou vegano, pode botar ali uma proteína isolada de soja, uma proteína texturizada de soja. Tudo isso também vai acabar preenchendo ali essas proteínas, e se tu utilizar fontes como, por exemplo, ovo, peito de frango, peixe, principalmente salmão, por exemplo, carne vermelha, tudo isso também vai ter uma quantidade de gordura, assim como os carboidratos, alguns deles também vão ter quantidade de gordura. E aí, a partir daí, vai sobrar, então, um pouco de gordura que tu tem que complementar na tua dieta, e aí fica assim, de tu complementar ali, por exemplo, com azeite de oliva, tu complementar ali com pasta de amendoim, aí pode acabar excedendo um pouco a proteína, mas se tu te mantiver dentro dos níveis que eu vou trazer aqui pra vocês na parte do vídeo, tá tudo tranquilo, não é um problema muito grande também. Então, tudo isso é bem fácil de adequar, tá? Bom, falando agora de como que tu vai fazer em números essa distribuição dos macronutrientes. Tu vai levar em consideração o teu peso corporal. Tu já tem o teu peso corporal quando tu chegar nessa etapa, porque tu precisou dele para calcular a tua TMB, né? Como eu falei para vocês, a equação leva em consideração o teu peso, tua altura e tua idade. E a partir daí, a gente vai ter a divisão, então, quantidade de proteína por quilo corporal e quantidade de gordura. E o macronutriente, a gente vai distribuir o restante das calorias que sobrarem entre carboidrato, beleza? A quantidade de proteína que a gente vai estar utilizando vai ser de 1,6, é o mínimo, tá? É o mínimo que se encontrou na literatura para maximizar a hipertrofia. Então, se a gente está falando de uma pessoa que não tem como objetivo musculação, ganhar massa muscular, essa pessoa ela não precisa consumir 1,6 gramas de proteína por quilo corporal, tá? Não tem essa necessidade. Agora, se é uma pessoa que quer, de fato, maximizar a hipertrofia, maximizar as chances dela ter um maior ganho de massa muscular possível, esse é o mínimo que ela tem que estar consumindo. De 1,6 a 2,2. E aí a gente vai chegar num ponto bem importante também, mas que eu vou esperar um pouco para falar para vocês, que é sobre talvez extrapolar esse ponto ali numa fase de bulking. Bom, segundo ponto, então, é a questão da gordura. A gordura, a gente vai ter ali uma faixa de 0,5 gramas por quilo até 1,5 gramas por quilo corporal. Normalmente, a gente fica ali na faixa de 1 grama por quilo corporal. Então, vamos pegar uma pessoa ali de 100 quilos. Vamos pegar o Bruno ali no início do bulking dele. Bruno poderia comer 160 gramas de proteína, poderia comer 100 gramas de gordura, e o Bruno estava ali numa faixa no início do bulking de 4.200 calorias, então todo o restante dessas calorias ele iria colocar ali em carboidrato. E aí a gente chega num ponto muito importante. O Bruno, consumindo 4.200 calorias, com 160 gramas de proteína, ele iria estar com 160 vezes 4, cada grama de proteína tem 4 calorias, tá? Ele ia estar com 640 calorias referente às proteínas da dieta dele. Cada grama de gordura tem 9 calorias. Se ele estivesse consumindo 100 gramas de gordura, ele iria estar com 900 calorias referente às gorduras. Então a gente ia estar ali 900 mais 640. Então eu ia estar consumindo 1.540 calorias apenas de proteína e gordura. Faltariam 2.660 calorias que eu tinha que distribuir em carboidratos. Vou dividir aqui por 4, porque 1 grama de carboidrato tem 4 calorias também, assim como a proteína, e eu teria que consumir 665 gramas de carboidrato. Só que o que acontece? Para uma pessoa do meu tamanho, tá? Eu botando ali, se eu botar apenas 500 gramas de carboidrato na minha dieta, tá? Levando em consideração os alimentos que eu costumo consumir ali, então café da manhã, pão, no lanche da tarde, aveia, no almoço e na janta, macarrão, só aí eu já chegaria numa faixa de 115 gramas de proteína. Se eu tivesse que chegar ali no 160, se eu fosse utilizar 160 como máximo, que é o mínimo que se é pedido, então eu ia estar ali com 160 menos 115, eu ia ter que colocar mais 45 gramas de proteína na minha dieta. Ou seja, eu ia acabar consumindo no almoço e na janta, em média, uns 80 gramas de peito de frango no almoço, mais 80 gramas de peito de frango na janta, com 650 gramas de macarrão. Pra mim, Bruno, não faz sentido eu ficar numa faixa tão baixa de proteína por uma questão simples de palatabilidade mesmo. Então agora eu tô na faixa de 4.700 calorias, porque eu comecei a correr, comecei o bulking a 4.200, cheguei a aumentar para 4.400, aí agora o meu peso estava se mantendo bem estabilizado nessa faixa de 108, 107 quilos, mas eu comecei a correr, então nos dias de corrida
tô consumindo 4.700 calorias, tá? Eu tô consumindo em média 250 gramas de proteína por dia, o que dá uma média de 2,3 gramas de proteína por quilo, que é acima daquele máximo que eu falei pra vocês que uma pessoa deveria consumir na fase de bulking, né? Que seria 2,2. Mas por quê? Porque pra mim faz sentido por questão de palatabilidade. Porque daí eu posso consumir ali um prato de 500 gramas de macarrão com 150, 200 gramas de carne e fica algo que eu gosto de comer. Pô, eu boto ali um molhinho de tomate, fica como se eu estivesse comendo uma massa bolonhesa. Pra mim faz sentido. Se eu quisesse baratear minha dieta, eu provavelmente iria diminuir bastante essa quantidade de proteína. É importante levar isso em consideração também, essa questão de palatabilidade. Principalmente quando a gente vai falando de dietas muito hipercalóricas, então quando a gente vai falar ali, entra num contexto já de mais de 4.000 calorias por dia, acaba que realmente se tu mantiver os níveis de proteína bem baixos, pode ficar com uma refeição que não seja tão palatável para ti, porque tu vai acabar, por exemplo, comendo praticamente arroz puro com um pouquinho ali de frango. Tu vai acabar comendo praticamente macarrão puro com um pouquinho ali de carne. No café da manhã, por exemplo, vai ficar ali praticamente pão puro, só com fontes de carboidrato junto. Isso é algo que é relevante de se levar em consideração, tá? Que é essa questão da palatabilidade mesmo. A gente tem estudos mostrando que um consumo até 4 gramas quilo de proteína não causa qualquer tipo de lesão renal e não é prejudicial de forma alguma ali, falando em saúde. Essa questão de, mas eu vou estar chegando a consumir 2,5 gramas de proteína num bulking. Isso não é um problema. O que não dá para fazer é botar esse consumo proteico muito lá em cima, achando que com isso tu vai ter mais ganho de massa muscular, porque aí tu vai estar realmente só fazendo xixi caro. Agora, se tu tá fazendo isso de forma consciente, porque tu sabe, pra eu ter uma boa palatabilidade, eu gostar ali das minhas refeições, pra não deixar ali muito carboidrato, eu ficar comendo muitas fontes de carboidrato sem essas fontes de proteína que eu gosto, então tu pode às vezes aumentar um pouco ali o consumo proteico para manter a dieta nessa estrutura, não é algo que tem um problema. E às vezes até mesmo também para acertar ali o balanço dos macronutrientes dentro da dieta, né? Então normalmente a gente utiliza ali uma proporção em bulking de 60% de carboidrato, 20% de proteína e 20% de gordura. Se eu fosse botar, por exemplo, nessa estrutura de 160 gramas de proteína para 600 ali de carboidrato, eu ia ficar praticamente numa estrutura, acho que ia dar uns 15% de proteína, 15, 13% de proteína nessa faixa aí, se eu não estou enganado. Então, é algo que eu não acho tão interessante. Eu acho interessante a gente manter mais próximo ali de 20 a 30% de proteína, em torno de 20 a 25% de gordura, e o carboidrato restante ficando ali, normalmente, em 50 a 60% das calorias. Aqui, creio que a gente matou tudo que precisamos a respeito da distribuição da dieta, como estruturar e como fazer essa divisão, tá? Então, acho que fica bem simples ali, tu tendo o auxílio, principalmente da calculadora de CMB e do aplicativo depois para estruturar a dieta, selecionar os alimentos, fica fácil de tu conseguir fazer essa montagem. Agora vamos falar de algumas questões que são importantes ali pensando em saúde mesmo, tanto saúde intestinal como saúde cardiovascular também e saúde no geral. Falando de recomendações ali a respeito de açúcares, falando de recomendações a respeito de fibras e recomendações a respeito de gordura saturada. A gente hoje sabe que gordura saturada não é algo interessante de a gente ter um consumo muito alto em função ali de problemas cardiovasculares que podem acabar sendo agravados pelo consumo muito exacerbado desse tipo de gordura. Uma recomendação é não exceder 10% das calorias diárias em gorduras saturadas. Vamos supor que tu tá consumindo aí 3.000 calorias por dia. Então, uma pessoa de 70 quilos. Então, uma pessoa de 70 quilos estaria consumindo ali, em média, 70 gramas de gordura, tá? 1 grama por quilo. 70 vezes 9, isso iria dar 630 calorias. 630 é aproximadamente 20% ali de 3.000. Então, se tu fosse colocar tudo isso proveniente de fontes de gordura saturadas, vai estar consumindo ali as fontes de proteína da tua dieta vão ser ou carne de frango ou carne de gado, que são fontes de gordura saturada também. Além disso, o azeite que tu vai utilizar, o azeite não, né? A gordura que tu vai utilizar para cocção vai ser banha de porco ou manteiga, são fontes de gordura saturada. Além disso, tu vai utilizar no café da manhã como fonte de proteína ovos, que são também fonte de gordura saturada. Tudo isso, se tu fosse utilizar apenas essas fontes, tu poderia tranquilamente botar esses 70 gramas de gordura sendo gordura saturada. Não é algo interessante. Interessante tu manter até então, sendo 10% das calorias, tá consumindo 3.000, até 300 calorias como fontes de gorduras saturadas. Ah, Bruno, é muito complicado, não vou saber ajustar. O aplicativo que eu falei ali, o Fat Secret, ele mostra lá no rodapé dele, então tu vai montar, mas tu consegue depois, tem um botãozinho ali de exportar para PDF o teu cardápio. Então aqui tu vai ter o botãozinho de exportar, e aí se tu clicar aqui em exportar, tu vai botar teu e-mail, pá. Tu vai exportar, tu vai receber a dieta certinho no teu e-mail, e aí tu vai chegar lá com a quantidade certinho também de açúcares, gordura saturada, gordura insaturada. Tu consegue ver se as calorias de gordura saturada estão dentro daquilo que tu precisa.
quantidade de fibras, tá? Isso é bem importante pro bulking, beleza? No bulking, tu vai estar consumindo muitas calorias, a tendência é tu tá com um volume de comida muito grande, teu intestino vai estar trabalhando bastante para estar absorvendo tudo isso. As fibras, elas são importantes por quê? Porque no intestino elas vão fermentar e elas vão ser basicamente um alimento para tua microbiota, que seria o mini mundo de bactérias que tem ali no teu intestino e que são importantes para a absorção dos teus nutrientes, certo? Então, as fibras são o que a gente chama de pré-bióticos. A gente tem probióticos e a gente tem pré-bióticos. A gente tem probióticos que vão ser realmente, vai estar botando ali repondo essa microbiota, vamos dizer, entre aspas, tá? E a gente vai ter os pré-bióticos que vão ser como se fosse alimento para essa microbiota. As fibras são pré-bióticos. É importante tu ter um bom consumo de fibras enquanto tu está em bulking. As fibras a gente sabe que elas têm uma relação também com saciedade. Sei que às vezes pode parecer contraprodutivo tu falar isso, tipo, pô, Bruno, eu tenho que ter um bom consumo de fibras em bulking também, mas se eu comer muita fibra, eu vou me sentir mais estufado, eu vou ficar mais saciado, não vou sentir fome tão rápido, e é justamente um período em que eu tenho que comer bastante. Pois é, eu sei. Mas se tu quer ter realmente o melhor bulking sendo feito, é importante ficar atento à quantidade de fibras, tá? Fontes de fibras que a gente vai ter ali vão ser frutas, vegetais, a principal delas, na minha visão, aveia, tá? É mais simples de tu estar consumindo ali, é rico em fibras, vai ter inclusive proteína junto, vai ter carboidrato junto, é perfeito, uma coisa linda. Principalmente se pegar ali o farelo de aveia, que vai ter bastante fibra. Pote, bota uma fruta, bota um farelo de aveia por cima salpicado, meio que polvilhando a fruta, bota um iogurte junto, cara, é uma refeição que tu mata rapidinho e vai ser rica em fibras. A gente tem que manter aproximadamente 14 gramas de fibras a cada 1.000 calorias. Vamos pegar uma pessoa ali que está consumindo 3.000 calorias, a gente vai pegar 14 vezes 3. Essa pessoa tem que estar com um consumo de pelo menos 42 gramas de fibras por dia. O aplicativo ali que eu falei para vocês, ele também mostra a quantidade de fibras diária, depois tu computar ali toda a tua dieta, então é bem simples de tu ajustar isso também. Basta tu ir se atentando a alimentos que sejam fontes de fibras. Aqui eu já falei alguns, mas se tiver alguma dúvida, o Google está sempre ali à tua disposição e tu consegue pesquisar, tá? Fora isso, a gente tem a quantidade de açúcares diários, que respeita a mesma linha ali da quantidade de gordura saturada, tá? Não exceder mais do que 10% das calorias. Por que eu falo isso? Porque vocês sabem que eu gosto bastante, principalmente de refeição pré ou pós-treino, colocar uma fonte de açúcar. Então, por exemplo, por questão de palatabilidade mesmo também e adesão. Então, cara, tem ali um doce de leite no pós-treino, ou um sucrilhos, ou no pré-treino ali um pão com geleia, é o que eu gosto de usar bastante também. Isso, querendo ou não, vai aumentar bastante a quantidade de açúcar do teu dia. Fora isso, é importante só tu cuidar para tu não exceder ali 10% das calorias diárias. Então, vamos pegar ali que a gente tá com 4.500 calorias por dia. É importante tu não exceder 450 calorias provenientes de açúcares na tua dieta. E o aplicativo também te mostra ali certinho a quantidade de açúcar que tu vai estar. Cara, pra tu tá excedendo 10% das calorias ali com açúcar, tu tem que estar fazendo muita coisa errada. Tem que estar fazendo muita coisa errada. Tu tem que estar, de fato, botando, tipo, muita porquice ali na tua dieta. Mas, ainda assim, fica atento pra isso, beleza? Então, no geral, eu creio que é isso. Agora o que a gente precisa bater é o ponto realmente, tendo a dieta já estruturada, como é que eu vou dando seguimento nisso? E aí, aqueles pontos que eu trouxe até pra vocês ali em questão de avaliação, coisas que tem que ficar atento, tá? Vamos supor que a gente tá agora com a dieta, então, toda bem estruturadinha. A gente tá ali com 1,6 a 2,2 gramas de proteína por quilo. A gente tá ali com, em média, 1 grama por quilo de gordura. A gente tá ali com uma quantidade razoável de carboidratos, que seria para complementar essas calorias que restaram ali da proteína e da gordura. E a gente já distribuiu isso ali em pelo menos 3 refeições no dia, tá fluindo muito bem, estamos seguindo. A tendência é que o teu peso suba. Não é interessante que o teu peso suba de maneira muito rápida. O que eu acho interessante, para um início de bulking, tu ter uma meta ali de 1,5 a 2% do peso corporal por mês, tá? O que seria isso? Para uma pessoa de 70 quilos, 1,5 a 2% do peso corporal seria em média 1 kg a 1,5 kg. Tá? Uma pessoa de 70 quilos. 2% do peso corporal para uma pessoa de 70 quilos vai dar 1,4 kg, vamos botar aí 1,5 kg. Se essa pessoa estiver ganhando 4 quilos por mês, é importante ficar atento para ver se não tá vindo muita gordura junto. Às vezes, é aquele caso daquela pessoa que era realmente magérrima, tinha um percentual de gordura muito baixo, realmente vinha consumindo há bastante tempo menos calorias daquilo que era ideal para ela, e aí simplesmente a gente ajustar a parte da dieta, ela começa a ganhar peso de forma rápida, vem bastante água intramuscular, que é algo positivo, né? Então, ela vai realmente ganhando peso de qualidade de forma mais acelerada. Isso são pontos que tu tem que estar observando também. Se tu é o afegão comum, o que eu diria para ti é: cuida para tu te manter dentro dessa faixa, de 1,5 a 2% do peso corporal no início ali do teu bulking. Eu hoje tô numa faixa menor do que isso, tá? Por quê? Porque eu sou um indivíduo bem avançado, eu já fechei mais de 6 meses que eu tô em bulking e ainda tenho mais 9 meses pela frente. Se eu ficar mantendo nessa faixa de 1,5 a 2% de peso corporal por mês, eu já tá ganhando em média 1,5 a 2 quilos por mês. Multiplique isso aí por mais 9 meses que eu vou ter pela frente, eu ia estar com 130 quilos ano que vem.
Isso eu ia estar uma bola de tão gordo que eu ia estar. A gente falando aqui num contexto de uma pessoa que está no início ali da fase de ganhos, está com o percentual de gordura controlado, vai ser mais ou menos nessa faixa ali que a gente vai estar trabalhando, principalmente sendo um indivíduo ali intermediário ou iniciante, certo? E aí, é importante só tu controlar. Se tu estiver ganhando menos do que 1,5% do teu peso corporal por mês, pode fazer sentido tu aumentar as calorias. Se tu estiver ganhando mais do que isso por mês, dá uma olhada para ver se tu não tá ganhando muita gordura junto, que aí pode fazer sentido tu reduzir um pouco as calorias. Bruno, meu peso tá completamente estabilizado. Vai lá, faz aquele ajuste ali de 10% a mais das calorias e vai acompanhando como é que responde. Como que eu acompanho? Te pesa, preferencialmente em jejum, sempre no mesmo dia da semana. Então, pô, se tu se pesa toda segunda, se pesa toda segunda. Se tu se pesa toda terça, se pesa toda terça. Por que é importante isso? Porque normalmente a gente acaba criando rotinas. Quando eu tô em preparação, se eu tenho refeição livre, minha refeição livre acaba sendo principalmente ali na sexta-feira ou no sábado. Algum desses 2 dias, é o dia que eu mais gosto de fazer. A última preparação não teve nenhuma refeição livre, mas nas outras era assim. Então eu sei que se eu me pesar todos os dias na segunda de manhã, eu já vou ter feito a refeição livre há 2 dias atrás, eu já vou ter feito um cardio no domingo, então se eu tiver alguma coisa de retenção da refeição livre já vai ter passado, não vai implicar tanto ali em como o meu peso vai estar oscilando na segunda-feira. Agora, se eu ficar me pesando numa semana na segunda, na outra eu vou lá e me peso no sábado, depois de eu ter saído, de ter dormido tarde, eu ter bebido pouca água, qualquer coisa que seja, a tendência é o teu peso ficar com uma flutuação maior, acaba ficando difícil realmente para tu identificar se teu peso tá ficando estabilizado, se ele tá de fato subindo ou se ele tá só oscilando, ou coisa nesse sentido. Então, preferencialmente sempre em jejum, preferencialmente no mesmo dia da semana. Se tu conseguisse pesar todos os dias, cara, melhor ainda, porque se tu te pesa todos os dias, tu consegue ver exatamente como que é a flutuação do teu peso. Como eu falei, eu agora tô oscilando entre 107 e 108. Eu me peso todos os dias, tenho ali, aqui ó, Off-Season 2024. Então eu tenho aqui ó, desde o início, basicamente, peso ali todos os dias anotadinho. Então, basicamente, eu consigo ver exatamente como é que o meu peso tá flutuando. Quando eu faço uma refeição livre muito exagerada, ele sobe ali pra 109, mas eu sei que eu me peso ali na balança no dia seguinte, eu sei, tá, subiu a 109, vamos acompanhando nos próximos dias. Ele vai baixando, se estabiliza de novo ali no 107, 108, eu já sei, pô, então aquele peso ali que subiu de 109 foi realmente só pela refeição livre, tá tudo certo. Isso tudo vai me dando base para eu saber como ir ajustando a minha dieta, levando em consideração o peso. Então, a gente falou de um dos pontos que tem que estar atento. Segundo ponto que tem que estar atento é a parte do treino. Tu vai tentar, ao máximo possível, conforme, principalmente quanto mais tempo tu for ficando em bulking, a tendência é que tu só vá fazer ajuste na parte da dieta se tu estiver melhorando as tuas cargas no treino. Porque tu tem que gerar uma demanda para aumentar o teu consumo calórico. Como é que tu gera essa demanda? Através de 2 fatores. Tu vai estar ganhando massa muscular, o primeiro fator influencia o segundo. Tu ganhando mais massa muscular, tu acaba ganhando mais força, né? Já expliquei pra vocês. Força não é uma adaptação, é uma consequência de uma adaptação. Logo, tu ganha massa muscular, colhe a adaptação de hipertrofia. Essa adaptação de hipertrofia, por consequência, gera força. Ou seja, tuas cargas aumentam no treino, ou seja, tu vai gastar mais calorias. Tu gera uma demanda de aumentar mais o teu consumo calórico, porque tu está gastando mais calorias no dia. Então, observe isso também, observe se tuas cargas estão aumentando. Teu peso simplesmente está aumentando, mas tu tá pegando no final do bulking a mesma carga que tu tá pegando no início do bulking, no meio do bulking a mesma carga que tu tá pegando no início do bulking, cara, tem um erro aí. Provavelmente, tu não tá te olhando no espelho direito e tu não tá acompanhando ali para ver que talvez esteja ganhando mais gordura daquilo que tu deveria. O ganho de gordura ele tem que ser controlado, porque senão depois tu vai sofrer na hora de entrar num cutting para reduzir esse percentual de gordura aí, beleza? Imagino que esse vídeo vai ter muita dúvida, então deixa aí nos comentários do vídeo a sua dúvida com a hashtag bulking. A gente faz um vídeo depois de perguntas e respostas respondendo mais específico sobre esse vídeo aqui. Creio que seja isso. Utiliza o cupom BRUNão lá na Growth para fortalecer, para comprar os seus suplementos da tua dieta de bulking que tu vai estar montando a partir desse vídeo. E nos vemos no próximo. É isso. Tchau, tchau. Ah, se inscreve, ativa o sininho aí.